Bom dia, ouvintes. Este é o O Economia Podcast, com seu apresentador, G. Mendes. Bom, eu gostaria de começar aqui o podcast, certo? Não tenho experiência com podcast, obviamente. Preciso aprender um pouquinho de edição antes, claro, botar umas musiquinhas no meio, botar alguns efeitos especiais também, certo? Mas a minha ideia com esse podcast é justamente instruir várias pessoas acerca de certos tópicos da economia, pois eu percebo que quando se trata de economia, principalmente no debate político e ideológico, as pessoas elas acabam se ideologizando muito. Elas não veem a economia do jeito certo, sabe? Como assim o jeito certo? Bom, olhe por exemplo, sei lá, a galera de esquerda, por exemplo. Ela, não sei se você entendeu meu ponto, mas ela olha a economia de um jeito muito ideologizado, sabe? A galera de esquerda, né? Tem que ser isso, tem que ser estatizado, os porcos capitalistas, sei o quê. Eles acabam olhando a economia de um jeito muito ideologizado. A mesma coisa acontece para certos setores liberais, por exemplo. Eles olham para a economia também de modo muito ideologizado. Ah, tem que liberar tudo, sei o quê. Não, mas assim, a primeira coisa nós temos que ver acerca da economia, nós temos que analisar bem a situação. Que eu dei um exemplo, por exemplo? Um exemplo pode ser o negócio do piso salarial. Sabe? O piso salarial, quem não sabe, foi aprovado e após essa aprovação, óbvio que aconteceria isso, óbvio que aconteceria isso, vários hospitais estão fechando as portas. Por quê? Porque não dá pra pagar 3K, 3 pau pra técnico de enfermagem. Não dá, certo? Uma Santa Casa que atendia as pessoas praticamente de graça, não vai conseguir se dar bem, certo? E eu me lembro na época que foi aprovada essa medida da, do teto de gastos. O negócio era o seguinte: os enfermeiros merecem, eles recebem muito pouco. Certo, mas. É. Você que acha isso? Isso é algo da sua cabeça ou isso é um dado estatístico? Pra mim, isso não é. Isso é algo muito mais emocional do que racional. Sabe? Um raciocínio mais emocional do que econômico. O que uma pessoa econômica faria? Bom, o técnico de enfermagem não faz o mesmo trabalho do médico, não tem a mesma formação de um médico, certo? Ele deve receber menos. Claro que o trabalho dele é importante, claro, mas, né? Não dá pra receber 3 pau. E também, e também temos que ter noção das santas casas. Tem muitas santas casas que não tem recurso para pagar 3 mil pro enfermeiro. Isso seria algo óbvio, mas o que acontece, né? Que entrou nessa medida entrou duas coisas: lobby e emoção. Lobby e emoção entraram nessas duas coisas, e eleição também, claro. Você sempre entra em eleição. Mas lobby e emoção entraram no meio dessa medida, e isso acabou. Isso vai prejudicar tanto as santas casas quanto os enfermeiros. Tem de enfermeiro, vão tudo ser demitido. Essa é a verdade. É tudo ser demitido. Talvez eles encontrem refúgio na iniciativa pública, porque lá cabe de emprego, iniciativa pública, não é. Iniciativa pública, às vezes, geralmente não é eficiente, certo? Mas a, o resultado foi que tanto os hospitais se lascaram, quanto os enfermeiros se lascaram. Muitos estão perdendo emprego agora, porque ninguém vai pagar 3 mil para um enfermeiro que não é especializado, certo? Isso acaba prejudicando vários enfermeiros que ainda não têm oportunidade no mercado. Eles vão ter que. Isso causa uma. Eles vão ter que se super especializar, os enfermeiros. Como assim super especializar? Eles vão ter que ir adquirindo muitas especializações como um indicativo de sua produtividade. Porque uma pessoa, um empresário, dono de negócio, quando ele for contratar alguém, ele não vai. Ele não tem as informações acerca da pessoa, certo? Tem uma simetria de informação nessa situação. E para que ele saiba, tenha indicativos da produtividade do indivíduo, ele vai precisar de curso, os indicativos de produtividade são, por exemplo, curso de língua, curso de
alguma coisa inútil, sei o que, essas várias cursinhos que a galera bota só para incrementar no currículo, que são inúteis também, né? Mas não é o ponto. O ponto é que é, acaba causando uma super especialização do mercado de trabalho. Isso acaba prejudicando os que não têm experiência, certo? Eles raramente vão encontrar um emprego. Antes que eles podiam, por exemplo, estagiar numa, num hospital, sei o que, ganhar 1.000, mas de ganhar experiência, ganhar prática na área, agora eles vão se lascar, certo? E acaba que uma pequena minoria de enfermeiros acaba que recebe todo o bônus, recebe todo o prejuízo, recebe tudo. Pô, os mais especializados, que são geralmente de sindicatos, o que é difícil de demitir, esses aí eles vão ser mantidos, certo? Mas aí tem várias explicações também, isso aqui, mas eu acho que vocês analisaram raciocínio econômico. Raciocínio econômico não se entra em jogo de emoção, não se entra em jogo de política, de ideologia. Raciocínio econômico, raciocínio das consequências de uma ação. É isso que a economia tem que estudar, as consequências de uma ação, quais são as implicações de uma ação, quais são as implicações, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Um economista deveria saber isso, certo? Ele não deve se meter com emoções. Ele não deve criar um raciocínio baseado nas emoções, né? Não que ele tem que ser monstro frio, mas a sua análise deve ser pautada no raciocínio econômico, não nas emoções e nas ideologias. Porque se misturar, assim que mistura ideologia com economia, vai dar merda. Obviamente vai dar merda, sabe? Exemplo. Exemplo Sri Lanka, que aconteceu recentemente. O cara simplesmente fizeram uma regulação que só pode produtos 100% orgânicos no Sri Lanka. Num país pobre. País pobre. País pobre, país de terceiro mundo que não tem recursos, que não tem. Que já tem uma alimentação bem debilitada, já tem uma condição de vida bem debilitada. E, pra, e ele fez essa regulação de 100% orgânicos, certo? Obviamente tem revolta, isso aqui, mas ele misturou ideologia com economia, certo? Aí dessa ideologia verde que existe, ideologia de Deus proteger o planeta, isso aqui. Não que eu seja contra a preservação ambiental, mas que a que existe agora, essas medidas que existem agora são evidentemente ideológicas. Elas não são pautadas em princípios racionais, são simplesmente uma ideia que eles querem submeter a todos, certo? Mas enfim, deixando desse ponto, mas essas são as implicações. Quando você mistura ideologia com economia. Acontece que você vai, ao invés de tentar entender a realidade, você acaba impondo a sua ideia à realidade. Tentando impor, porque a realidade sempre vai bater na porta, vai dizer, ô, oh, deixa aí, rapaz. Vai, vai dar um chute na porta e tu vai se lascar. Esse é o fim dessas medidas ideológicas que existem por aí, certo? Um exemplo também disso, galera do SUS, né? Viva o SUS, sei o quê. Fica endeusando o SUS, dizendo que o SUS é de graça, mas acaba nessas emoções, nessas ideologias geralmente que existem em volta desse debate do SUS, né, principalmente por causa da pandemia, da galera de esquerda ficou puto com o Bolsonaro e fica falando, viva o SUS, e o que? Essa porcaria aí. Mas dentro dessas, eh, eles acabam cegos, certo? São cegados por essas ideologias e eles acabam fazendo raciocínios mal, assim, os emocionais. O SUS, por exemplo, não é de graça. O SUS, ele é o Ministério da Saúde, por exemplo, ele é um dos ministérios que possui mais, mais orçamento. E por que o SUS continua sendo uma merda? Então, aí que entra o raciocínio econômico. Aí que você tem que pesquisar, você tem que ver dados, você tem que ver base de dados, você tem que ver como está a situação em certo país, não sei o que, tem que fazer estudo, fazer análise. Não é coisa simples, não é coisa eu acho isso aí, esse é o que, eu vi no MBL isso aí. Não, raciocínio econômico é algo totalmente diferente, certo? Não é porque você acha que uma coisa deve ser assim, né? Que você tem certeza que uma coisa deve ser assim, que você vai justamente essa co
que essa coisa vai ser verdade. Certo? Não é porque você tem certeza de algo que essa sua certeza vai se transformar em uma verdade. Então, por isso, aqui é apresentado o intuito do podcast, certo? Eu vou fazer mais vídeos, obviamente. Obviamente mais bem editados, com roteiro melhor. Porque eu quero que. Sei lá, fazer um vídeo prazeroso de assistir, né? Eu acho que minha linha de raciocínio ela foi muito. Nesse podcast, eu acho que vocês não entenderam, né? Se tiver alguém assistindo, eu acho que vocês não entenderam aí. Talvez não tenham entendido, não sei o que. Talvez eu tenha fazendo uma linha de raciocínio meio ruim, vocês não tenham entendido a lógica, não sei o que. Qualquer coisa vocês botam nos comentários, certo? Mas, é, enfim, eu vou melhorando. Vou melhorando, né? Eu vou fazer um roteiro. A ideia é a seguinte: fazer um roteiro de certos assuntos econômicos da semana. Por exemplo, medidas do Federal Reserve, medidas brasileiras também. E quais são as implicações, o que você pode fazer com cerca disso, e etc, e etc, etc. Mas enfim, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus.